Livro O Diálogo, Santa Catarina de Sena. Segunda parte. Situação da hierarquia eclesiástica e perseguições políticas. 25. Catarina faz diversos pedidos a Deus. Então aquela serva, inteiramente embriagada, parecia estar fora de si. Graças à união com o Criador, desaparecera a atividade dos sentidos. Na elevação do espírito, ela meditava sobre a verdade eterna, conhecendo-a e amando-a apaixonadamente. Dizia: ó Deus bondoso e eterno, quem sou eu tão miserável para que me reveles teus ensinamentos sobre os enganos do demônio e do meu sentimento íntimo, para que não seja iludido durante esta vida? Quem te levou a isso? Bem sei, foi o amor. Tu nos amaste antes de seres por nós amado, ó fogo de caridade. Agradeço-te, Pai eterno. Sou imperfeita, cheia de trevas, e tu és perfeito, todo luz. No entanto, fizeste que eu visse a perfeição, que compreendesse a mensagem do teu Filho. Estava morta e me ressuscitaste. Estava enferma e me deste a medicina. Não apenas a medicina do sangue, ministrada por teu Filho a todos os homens. Deste-me um medicamento especial apropriado a certa doença oculta que eu mesma não conhecia. Foi o ensinamento de que, por forma alguma, devo julgar as pessoas, especialmente não julgar os teus servidores, sobre os quais eu, cega e doente, costumava emitir julgamentos, sob a aparência de zelo pela tua glória e salvação dos homens. Ó bondade eterna, agradeço-te, porque me fizeste tomar consciência de tal enfermidade, manifestando-me tua verdade, as ilusões do diabo e minha fraqueza pessoal. Imploro-te a graça e a misericórdia de pôr fim a tal doença, hoje. Que jamais eu me esqueça do teu ensinamento. Tu transmitiste esse ensinamento a mim e ensinais essa verdade a quem a deseja. Tudo vem de ti. Ó Pai eterno, recorro a ti, refugio-me em ti, mas não peço unicamente por mim, rogo pelo mundo inteiro, de modo especial pela Santa Igreja. Que tal ensinamento dado por ti, verdade eterna, a mim tão miserável, atinja também os teus ministros. De maneira particular, imploro em favor daqueles que me deste. Que eu os ame com uma caridade mais intensa, formam uma só coisa comigo. Darão eles glória a ti e conforto a mim, se correrem livres pela estrada reta, mortos quanto às suas vontades e gostos pessoais, libertos de todo julgamento, revolta ou murmuração contra o próximo. Ó doce amor, que nenhum deles seja afastado de mim pelas potências infernais, que todos cheguem a ti no último dia. Um pedido ainda, pelos 2 sacerdotes que me acompanham desde o dia da minha conversão até hoje. Tu os colocastes como colunas a proteger-me e orientar-me no mundo, a mim tão pobre e fraca. Conserva-os unidos entre si e faze deles 2 corpos numa só alma. Que ambos se preocupem unicamente em meditar e trabalhar pela tua glória e a salvação dos homens. Quanto a mim, indigna e miserável, escrava e não filha, que por teu amor os trate com a devida reverência e com santo temor. O meu comportamento sirva para a tua glória, para a paz e tranquilidade de ambos e para a edificação de todos. Ó verdade eterna, estou certa de que não desprezarás o meu desejo, os meus pedidos. Conheço por revelação, e muito mais por experiência, que tu aceitas as santas aspirações. Como serva indigna, empenhar-me-ei em observar tua lei e teus ensinamentos, ajudada por tua graça. Recordo-me de que certa vez me falavas sobre os ministros da Santa Igreja e me prometeste explicar, em outra ocasião, quais são os pecados que eles hoje cometem. Se for do teu agrado, fala-me de tal assunto. Terei mais motivo para chorar, sentir compaixão e suspirar pela salvação deles. Lembro-me da tua promessa de reformar a Santa Igreja mediante os sofrimentos, lágrimas
e oração contínua dos teus servidores. Escuta a minha súplica, que tudo isso cresça em mim. 26. Deus Pai promete atender. Então o eterno Deus olhou misericordiosamente para aquela serva. Acolhendo seu desejo, ouviu seus pedidos e aceitou realizar o último deles, feito com tamanha confiança na sua promessa. Dizia: Filha querida, vou realizar o que pediste. Apenas exijo que não te tornes más para com os ministros ou negligente. Agora que conheces meus ensinamentos anteriores, tal atitude seria mais grave e merecedora de maior repreensão. Suplica então por todos, pela hierarquia da Santa Igreja e por aqueles que te dei, que muito amas. Não tenhas preguiça de orar, de dar bom exemplo, de ensinar. Quanto puderes, repreende pelos pecados e promove a virtude. Relativamente às 2 colunas que te dei, procura dar a cada um quanto precisar, de acordo com a aptidão pessoal e tuas aspirações. Mas tu e eles não deixeis de confiar em mim. Não falhará a minha providência para convosco. Na humildade, cada um receberá quanto estiver apto a acolher. Que cada um deles trabalhe no ministério recebido, um de um modo, o outro de outro, conforme a graça que lhe dei. Vou responder ao pedido que fizeste a respeito dos ministros da Santa Igreja. Para compreenderes melhor, concentra-te e medita sobre a grandeza e dignidade que lhes concedi. Vou revelar-te o tesouro, colocado por mim em suas mãos. Dessa forma, entenderás melhor a mesquinhez dos ministros maus que hoje vivem no seio da minha esposa. 27. Catarina põe-se a meditar. Então aquela serva obedeceu e contemplou em Deus as virtudes dos ministros bons. 28. A vida dos bons e maus sacerdotes. 28.1. Dignidade dos sacerdotes e Eucaristia. Então o eterno Deus lhe disse: Filha querida, começo falando-te da grande dignidade na qual coloquei os ministros da Santa Igreja. Eu amo todos os homens mediante um amor geral, pelo qual os criei à minha imagem e semelhança. No sangue do Cordeiro, recriei-os depois pela graça, quando uni a natureza divina com a humana em meu Filho. Dei-vos uma grandeza maior que a dos anjos, pois uni a deidade à vossa natureza, não à deles. Como afirmei, meu Filho que é Deus fez-se homem, e o homem se fez Deus. Essa dignidade é concedida de modo geral a todos os homens. Mas, dentre eles, escolhi meus ministros para que distribuíssem o sangue do Cordeiro, com vistas à vossa salvação. Encarreguei-os de ministrar o sol. Dei-lhes a luz da ciência, o calor da caridade divina, a claridade do corpo e do sangue de meu Filho. O corpo eucarístico do meu Filho é um sol. Constitui uma só coisa comigo, que sou o sol. Impossível nossa separação, como acontece no sol, no qual o calor não pode ser dissociado da luz e a luz da claridade. O sol também ilumina toda a terra, sem deixar sua esfera celeste, aquecendo os seres que se expõem aos seus raios, nem se mancha sua luz na imundície. Pois bem, o mesmo acontece com o sol Eucaristia. Todo homem e todo Deus. Meu Filho é um comigo. Meu poder não existe separado da sua sabedoria, da mesma forma que o fogo do Espírito Santo não pode ser dissociado de mim e do Filho. O Espírito Santo é um conosco, pois procede de mim e do Filho. Somos um único e mesmo Sol. Eu, Pai Eterno, sou o Sol, donde saíram o Filho e o Espírito Santo. Ao Espírito Santo apropria-se o nome de fogo, ao Filho o de sabedoria. É desta sabedoria que meus ministros recebem a luz da graça. Se viverem sua mensagem, na luz ministrarão a luz, com gratidão por terem alcançado de mim semelhante benefício. Meu Filho é uma luz com coloração de humanidade. Nele acha-se a deidade unida à natureza humana. Esta tornou-se luz
ao adquirir a impassibilidade da natureza divina. No Verbo encarnado, mediante o corpo amalgamado com a natureza divina, recebestes o fogo do Espírito Santo. Pois bem, a quem entreguei tal luz? Aos meus ministros, na hierarquia da Santa Igreja. São eles que vos distribuem o corpo de Cristo qual comida, e o sangue como bebida, a fim de que tenhais a vida. 28:1:1 Como receber a Eucaristia? Afirmei que o corpo do meu filho é um sol indivisível. Onde está o corpo, aí se encontra o sangue. Onde estão o corpo e o sangue, aí se acha a alma de Cristo. E onde estão o corpo e a alma, aí se encontra a divindade. A natureza divina de Cristo jamais abandonou a natureza humana, nem a morte o separou. Desse modo, é toda a essência divina que recebeis nesse dulcíssimo sacramento sob as espécies do pão. Como o sol não pode ser desintegrado, da mesma forma não se divide todo homem, todo Deus, na brancura da hóstia. Suponhamos que a partícula seja subdividida. Mesmo que se obtenham milhões de pedacinhos, em cada um deles está o todo homem e todo Deus. Como acontece num espelho quebrado, no qual a imagem quebrada se mostra inteira, assim o todo homem e o todo Deus está todo em cada parte da hóstia. Igualmente ele não diminui, à semelhança da chama, no exemplo que segue. Se tivesses uma labareda, e todos os homens se reunissem para nela acender alguma coisa, ela não diminuiria, e todos a teriam por inteira. Certamente, um levaria consigo mais que outro, conforme a matéria inflamável que trouxesse. Para entenderes, cito outro exemplo. Suponhamos que tais pessoas tragam diversos tipos de vela, umas de 5 centímetros, outras de 10, outras de 30 e, finalmente, outras de 1 metro. Todos vão à labareda e acendem suas velas. Cada um terá uma labareda completa, com seu calor, sua claridade e sua luz. No entanto, dirás que o portador da vela de 5 centímetros levou uma labareda menor do que o dono da vela de 1 metro. O mesmo acontece com as pessoas que recebem o sacramento eucarístico, ao se apresentarem com a vela do desejo santo, pelo qual comungam. Aproximam-se com suas velas apagadas e as acendem nesse sacramento. Disse apagadas, porque de vós mesmos nada sois. Quanto à matéria que haveis de inflamar nesta luz, sou eu que vô-la dou, é o amor. Criei-vos por amor, sem amor não podeis viver. O ser recebido assim por amor é acrescido no santo batismo, com uma nova disposição, na força do sangue de Cristo. Sem este novo dom, seríeis como velas sem pavio, incapazes de captar a luz e acender. Realmente assim seríeis, se vossa alma não recebesse a luz da fé, através da graça e da caridade infundidas no batismo. Como disse, criei vossa alma por amor, e sem amor não podeis viver. Vosso alimento é o amor. Onde vossa alma se acende? Na chama da minha caridade, amando-me, temendo-me, trilhando a mensagem do meu Filho. Como disse, vossa alma ficará acesa com maior ou menor intensidade, de acordo com as disposições com que se apresentar. De um modo geral, todos vós tendes uma disposição igual, porque todos fostes criados à minha imagem e semelhança, e recebestes o dom da fé no santo batismo. Mas cada um pode crescer no amor e na virtude, conforme minhas disposições e os próprios esforços. Não se trata de passar de uma disposição a outra, diferente da primeira. Pela atividade livre, cresceis no amor. Podeis fazer isso durante toda a vida, progredindo na caridade, depois da morte, não. É com tal amor que deveis aproximar-vos do sol eucarístico. Entreguei-o aos ministros, para que vô-lo distribuam como alimento. Vosso proveito dependerá do desejo com que vos apresentais. Como no exemplo das pessoas que acendiam velas e saíam com chamas maiores ou menores,
segundo o tamanho de suas velas, vós também recebereis o sol inteiro. Mas, supondo-se que não haja algum impedimento de vossa parte e da parte do ministro, participareis da luz e graça do sacramento, na medida de vosso desejo santo. Quem se aproximasse em pecado mortal, nenhuma graça receberia, embora acolha em si o todo Deus e todo homem. Sabes a que se assemelha a pessoa que comunga indignamente? Se assemelha a uma vela molhada na água, que apenas faz barulho ao ser encostada ao fogo. E se por acaso acende, logo se apaga, fazendo fumaça. Sim, é isso que acontece com tal pessoa. No dia do batismo, recebeis uma vela, e depois pecais, derramais água em vosso íntimo, umedecendo o pavio de vossa graça batismal. Então, sem procurar secá-lo por meio da penitência, ides à mesa da comunhão receber a luz do sacramento eucarístico. Recebê-la eis materialmente, não segundo o Espírito. Quando o homem não possui as devidas disposições, a luz nele não permanece. Ela se afasta, e a pessoa confunde-se, apaga-se, cai na escuridão, em duplo pecado. Da comunhão conservará apenas o remorso, não por culpa da luz, que em si mesma não padece imperfeição. É a água do pecado presente no coração que prejudicou o amor na recepção da luz. A luz sacramental, cheia de calor e claridade, nunca se empobrece, nem pela falta de amor do comungante, nem pelos seus pecados, nem pelos pecados do ministro. Como afirmei, a luz do sacramento assemelha-se ao sol, o qual ilumina objetos imundos e não se contamina. Jamais perde seu fulgor, jamais se extingue. Mesmo que o mundo inteiro se alimente na luz e no calor deste sol. Ao ser distribuído pela hierarquia da Santa Igreja, meu filho não se afasta de mim, Pai e Sol eterno. Ele continua sempre o todo Deus e todo homem perfeito, à semelhança daquela labareda de que falei no exemplo. Mesmo que a humanidade inteira venha acender-se na sua luz, todos os homens receberão sua luz inteira, e ela intacta permanecerá. Ó filha querida, fixa teu pensamento no abismo do meu amor. Todo homem deveria sentir o coração inflamado de caridade ao considerar, entre os outros favores meus, o benefício deste sacramento. Com que olhos, filha querida, tu e os demais deveríeis ver e tocar esse mistério? Quero dizer, ver e tocar, não apenas materialmente. Aqui pouco valem os sentidos externos. O olho vê unicamente um pãozinho branco. A mão, ao tocar, nada percebe de mais profundo. O paladar sente só o gosto do pão. Enganam-se os pobres sentidos. Não se enganem, porém, os sentimentos do coração. Que o homem não queira enganar-se. Que ele não recuse a luz da fé, através do pecado da infidelidade. É pelo sentimento interior que o homem saboreia este sacramento. Ele somente é visto pela inteligência iluminada com a fé. Somente este enxerga na hóstia branca o todo Deus e o todo homem, a natureza divina unida à humana, o corpo, alma, sangue de Cristo, sua alma unida ao corpo, o corpo e a alma unidos à divindade. 28:1-2 Visão sobre a Eucaristia. Se ainda te lembras, tudo isso eu te mostrei no começo da tua vida. Foi numa visão intelectual e sensível, embora logo teu olho físico tenha deixado de ver por causa da intensidade da luz e ficasse apenas a visão intelectual. A finalidade daquela visão era instruir-te durante a batalha que o demônio movia contra ti e ajudar-te no crescimento da caridade e da fé. Certo dia, ao romper da aurora, foste à igreja para ouvir a missa. Como o demônio te havia atormentado, tu te colocaste diante do altar do crucifixo. O celebrante dirigiu-se ao altar de Nossa Senhora. Refletias sobre teus problemas, com medo de ter me ofendido durante a tentação diabólica. Meditavas sobre o meu amor, que te permitia ouvir a missa,
embora te julgasses indigna até de entrar no templo sagrado. Quando o celebrante chegou ao cânon, elevaste para ele os olhos, e as palavras da consagração, eu me manifestei a ti. Viste sair de mim uma luz, cujos raios se assemelhavam aos que saem da esfera solar. Com a luz e da luz, surgiu uma pombinha que bicava a hóstia, acompanhando as palavras da consagração pronunciadas pelo sacerdote. Teu olhar físico não resistiu à luz. Ficou somente a visão intelectual. Então viste e experimentaste o abismo da Trindade, o todo Deus e todo homem, escondidos sob as espécies do pão. O Verbo encarnado que vias presente na hóstia não destruía a espécie do pão. Um não excluía o outro. No pão tu vias o homem-deus, embora conservando ele sua cor, resistência e sabor. Como disse, fui eu que te dei aquela visão, mas continuavas a ver pela fé. Esta deve constituir o principal modo de conhecer a Eucaristia, pois não se engana. É na fé que há vez de contemplar este sacramento. E como tocá-lo? Pelo amor. É a caridade que alcança a realidade que a fé percebe. Ela é a mão com que se toca este mistério, como que para se ter a certeza da verdade conhecida intelectualmente. Por fim, quem o saboreia? O paladar do desejo santo. Sensivelmente a língua sente o gosto de pão, mas o paladar da alma percebe o homem-deus. Enganam-se os sentidos corporais, não os sentidos da alma. Estes até confirmam e esclarecem o que a inteligência aceita pela virtude da fé. Pela fé o homem vê e conhece. O amor toca experimentalmente. O desejo santo saboreia no paladar da alma. Esse desejo nada mais é que o meu amor, aquele amor que tornou o homem digno de receber o grande mistério desse sacramento e sua graça. Como vês, não há vez de olhar para a Eucaristia só com sentidos corporais, mas com sentidos do coração. É pelo amor que o homem há de pensar, acolher e saborear a Eucaristia. Filha querida, considera como é grande a pessoa que recebeu o pão da vida, o alimento dos anjos, com as devidas disposições. Ela permanece em mim e eu nela, como o peixe está no mar e o mar no peixe. Ao desaparecerem os acidentes do pão, deixo na alma a marca da minha graça, como acontece com o sinal do sinete na cera quente. Permanece no homem a virtude desse sacramento, ou seja, o poder da minha caridade, a clemência do Espírito Santo e a sabedoria do meu Filho. Ao participar do meu poder, a alma se fortalece contra as tendências da sensibilidade, contra os demônios e contra o mundo. Sim, retirado o sinete, fica gravado o sinal. Por outras palavras, uma vez consumidos os acidentes do pão, aquele verdadeiro sol retorna à sua esfera, da qual, aliás, nem se tinha separado, porque constitui uma só coisa comigo. Foi com amor abissal que minha providência vos deu meu Filho como alimento, no intuito de vos salvar e alimentar durante esta vida de peregrinos e viandantes, de saciar a vossa sede e recordar-vos sempre o benefício da paixão. Considera, pois, quão grande é a vossa obrigação de me amar. Sou a verdade eterna, imensamente digna de ser amada, e vos amo tanto. 28.2 Virtudes sacerdotais. Filha querida, disse tais coisas para que melhor compreendas a dignidade dos meus ministros e chores com mais amargor os seus pecados. Se os ministros meditassem sobre a própria dignidade, não viveriam em pecado mortal, não manchariam sua alma. Se eles não me ofendessem, se não pecassem contra a própria dignidade, se entregassem até o corpo para ser queimado, mesmo assim, não me agradeceriam suficientemente pelo dom que receberam. Neste mundo, é impossível uma dignidade maior. São ungidos meus Cristos, postos por mim na função de ministros, flores perfumados na hierarquia da Santa Igreja. Nem os anjos possuem dignidade igual a esta concedida aos homens na pessoa dos sacerdotes.
Coloquei-os como anjos na terra, e como tais devem viver. De todos os homens, exijo pureza e amor. Todos devem amar-me e amar o próximo. Todos devem socorrer o irmão naquilo que lhes for possível, com orações e obras de caridade, assim como já disse em outro lugar, ao tratar deste assunto. Mas dos meus ministros, peço pureza maior, maior amor por mim e pelos homens, que distribuam o corpo e o sangue do meu Filho com grande desejo da salvação da humanidade para a glória do meu nome. Da mesma forma como eles querem limpo o cálice usado no sacrifício eucarístico, também eu quero que sejam puros os seus corações, suas almas, seus pensamentos. Igualmente seus corpos, instrumentos da alma, hão de ser possuídos em perfeita pureza. Não quero que se envolvam na lama da luxúria, nem que se mostrem inflados de orgulho na procura de cargos prelatícios ou cheios de rancor por si mesmos e pelos outros. A insatisfação pessoal costuma manifestar-se sobre os outros. Quando impacientes, os ministros terminarão dando maus exemplos, não se preocuparão em livrar os homens das mãos do demônio. Não se dedicarão com esforço ao ministério do corpo e sangue do meu Filho. Não distribuirão a luz da Eucaristia na forma explicada. Desejo que os ministros sejam generosos sem ganância. Não quero que vendam a graça do Espírito Santo por amor ao dinheiro. Gratuitamente, com liberalidade, receberam de mim. Por meu amor e para a salvação dos homens, devem distribuir, com atitude semelhante, a todo aquele que na humildade os procurar. Nada podem vender, porque nada compraram. Receberam grátis para repartir. Como retribuição, apenas podem e devem aceitar ofertas. Compete ao súdito fazer os donativos de acordo com suas posses. Nas suas necessidades temporais, os ministros serão sustentados por vós, da mesma forma como sois alimentados por eles, com a graça e os dons do Espírito, que deixei na Santa Igreja, a fim de que fossem distribuídos para a vossa salvação. Lembro-vos, são os ministros que dão incomparavelmente mais. Impossível comparar os bens finitos e materiais, mediante os quais vós os sustentais, com o Deus infinito que eles, por providência minha e divino amor, vos oferecem. Não somente quanto aos mistérios eucarísticos, mas em qualquer outro valor espiritual, a comparação inexiste. Vossos donativos materiais não superam, nem mesmo podem equiparar-se ao que recebeis espiritualmente através das graças, orações e qualquer outro ato desse gênero. Quanto aos bens materiais recebidos de vós, os ministros estão obrigados a usá-los para 3 finalidades, dividindo-os em 3 partes: uma para sustentar-se, outra para os pobres e a terceira para a igreja naquilo que for necessário. Outros gastos não poderão fazer sem pecar. Foi assim que agiram os gloriosos ministros do passado, tão cheios de dignidade e que denominei de meus Cristos. Eles viveram sua grande dignidade, iluminados interiormente por aquele sol que lhes dera para ministrar. Considera Gregório, Silvestre, seus antecessores e sucessores, que vieram depois de Pedro, o primeiro Papa, a quem meu filho entregou as chaves do reino dos céus, dizendo: Pedro, eu te dou as chaves do reino dos céus. O que desligares na terra será desligado no céu, e o que ligares na terra será ligado no céu. Mateus 16, 19. 28:3. O respeito devido aos sacerdotes. Filha querida, ao manifestar-te a grande virtude daqueles pastores, quero colocar em evidência a dignidade dos meus ministros. Pelo pecado de Adão, as portas da eternidade fecharam-se, mas o meu filho abriu-as com a chave do seu sangue. Ao sofrer a paixão e morte, ele destruiu vossa morte e vos lavou no sangue. Sim, foram seu sangue e sua morte que, em virtude da união da natureza divina com a humana, deram acesso ao céu. E a quem deixou Cristo tal chave? Ao apóstolo Pedro e a seus sucessores, os que vieram e que virão depois dele, até o dia do juízo final. Todos possuem a mesma autoridade de Pedro. Nenhum pecado a diminui.
do mesmo modo que não destrói a santidade do sangue de Cristo e dos sacramentos. Já disse que o só eucarístico não tem manchas e que o mal cometido por quem o administra ou recebe não apaga a sua luz. Não, o pecado não danifica os sacramentos da Santa Igreja, não lhes diminui a força. Prejudica a graça e aumenta a culpa somente em quem os ministra ou recebe indignamente. 28.3.1 Visão sobre o Papa. Na terra, quem possui a chave do sangue é o Cristo na terra. Certa vez eu te manifestei essa verdade numa visão para indicar o grande respeito que os leigos devem ter pelos ministros, bons ou maus que eles sejam, e quanto me desagrada que alguém os ofenda. Pus diante de ti a hierarquia da Igreja sob a figura de uma despensa contendo o sangue de meu filho. No sangue estava a virtude de todos os sacramentos e a vida dos fiéis. À porta daquela despensa vias o Cristo na terra, encarregado de distribuir o sangue e fazer-se ajudar por outros no serviço de toda a Santa Igreja. Quem ele escolhia e ungia, logo se tornava ministro. Dele procedia toda a ordem clerical. Ele dava a cada um sua função no ministério do glorioso sangue. E como dispunha dos seus auxiliares, possuía a força de corrigi-los nos seus defeitos. De fato, é assim que eu quero que aconteça. Pela dignidade e autoridade confiada aos meus ministros, retirei-os de qualquer sujeição aos poderes civis. A lei civil não tem poder legal para puni-los. Somente o possui aquele que foi posto como Senhor e ministro da lei divina. 28.3.2 Não perseguir os sacerdotes. Os ministros são ungidos meus. A respeito deles, diz a Escritura: não toqueis nos meus Cristos. Salmo 105:15. Quem os punir cairá na maior infelicidade. Se me perguntares por que a culpa dos perseguidores da Santa Igreja é a maior de todas, e ainda por que não se deve ter menor respeito pelos meus ministros, por causa de seus defeitos, respondo-te: porque em virtude do sangue por eles ministrado, toda a reverência feita a eles, na realidade, não atinge a eles, mas a mim. Não fosse assim, poderíeis ter para com eles o mesmo comportamento de praxe para com os demais homens. Quem vos obriga a respeitá-los é o ministério do sangue. Quando desejais receber os sacramentos, procurais meus ministros, não por eles mesmos, mas pelo poder que lhes dei. Se recusais fazê-lo, em caso de possibilidade, estais em perigo de condenação. A reverência é dada a mim e a meu Filho encarnado, que somos uma só coisa pela união da natureza divina com a humana. Mas também o desrespeito. Afirmo-te que devem ser respeitados pela autoridade que lhes dei, e por isso mesmo não podem ser ofendidos. Quem os ofende, a mim ofende. Disto a proibição. Não quero que mãos humanas toquem nos meus Cristos. Nem poderá alguém excusar-se dizendo: eu não ofendo a Santa Igreja, nem me revolto contra ela. Apenas sou contra os defeitos dos maus pastores. Tal pessoa mente sobre a própria cabeça. O egoísmo a cegou e não vê. Aliás, vê, mas finge não enxergar para abafar a voz da consciência. Ela compreende muito bem que está perseguindo o sangue do meu Cristo e não os pastores. Nestas coisas, injúria ou ato de reverência dirigem-se a mim. Qualquer injúria, caçoadas, traições, afrontas. Já disse e repito, não quero que meus Cristos sejam ofendidos, somente eu devo puni-los, não outros. No entanto, homens ímpios continuam a revelar a irreverência que têm pelo sangue de Cristo, o pouco apreço que possuem pelo amado tesouro que deixei para a vida e santificação de suas almas. Não poderíeis ter recebido maior presente que o todo Deus e todo homem como alimento. Cada vez que o conceito relativo aos meus ministros não coloca em mim sua principal justificativa, torna-se inconsistente e a pessoa neles vê somente muitos defeitos e pecados. De tais defeitos falarei em outro lugar. Mas quando o respeito se fundamenta em mim, jamais desaparece, mesmo diante de defeitos nos ministros. Como disse,
A grandeza da Eucaristia não é diminuída por causa dos pecados. A veneração pelos sacerdotes não pode cessar. Se tal coisa acontecer, sinto-me ofendido. 28:3 O grande pecado dos perseguidores. São muitas as razões que fazem desta ofensa a mais grave. Vou lembrar apenas 3. A primeira é porque os perseguidores agem contra mim em tudo o que fazem em oposição aos meus ministros. A segunda é porque desobedecem àquela ordem pela qual proibi que meus sacerdotes fossem tocados. Ao persegui-los, os homens desprezam a riqueza do sangue de Cristo, recebida no batismo. Desrespeitando o sangue de Jesus e perseguindo os ministros, rebelam-se e tornam-se membros apodrecidos, separados da hierarquia eclesiástica. Caso venham a morrer obstinados em tal revolta e desrespeito, irão para a condenação eterna. Se reconhecerem a própria culpa na última hora, humilhando-se e desejando a reconciliação, mesmo que não o consigam fazer exteriormente, serão perdoados. Mas não devem esperar pelo momento da morte, pois será incerto o próprio arrependimento. A terceira razão pela qual este pecado é o mais grave está no seguinte: é uma falta maldosa e deliberada. Os perseguidores têm consciência de que o não devem cometer, sabem que vão pecar, cometem um ato de orgulho em que não entram atrações sensíveis, muito pelo contrário. Tais pecadores arriscam a alma e o corpo. A alma privando-se da graça, muitas vezes em meio a remorsos de consciência. O corpo gastando seus bens a serviço do diabo, indo morrer como animais. Não, este pecado cometido contra mim não possui características de satisfação ou prazer pessoais. Acompanham-no apenas os desvarios e a maldade do orgulho. Um orgulho que nasce do egoísmo e daquele medo próprio de Pilatos, quando matou meu filho por temor de perder o cargo. É o que sempre fizeram e fazem os perseguidores. Os demais pecados procedem de uma certa simploriedade, de ignorância ou de satisfação pessoal desordenada, de certo prazer ou utilidade presentes no ato mau. Naqueles pecados, o homem prejudica a si mesmo, ofende a mim e ao próximo. Ofende-me por não me glorificar, ao próximo por não o amar. Na realidade, não se ergue frontalmente contra mim. Ergue-se contra si mesmo, e isso me desagrada. Já no pecado de perseguição contra a Santa Igreja, sou ofendido diretamente. Os outros vícios possuem uma justificativa, uma razão intermediária. Já afirmei que todo pecado e virtude são feitos no próximo. O pecado é a ausência de amor por mim e pelos homens. A virtude é amor caritativo. Neste pecado, os maus perseguem o próprio sangue de Cristo ao se investirem contra meus ministros e privam-se de sua riqueza espiritual. Entre todos os homens, os sacerdotes são meus eleitos, meus consagrados, são os distribuidores do sangue do meu Filho, em quem vossa natureza está unida à minha. Quando consagram a Eucaristia, os ministros o fazem na pessoa de Jesus. Como vês, realmente este pecado é dirigido contra meu Filho, por conseguinte contra mim, pois somos um. É uma falta gravíssima. Não se dirige aos ministros, dirige-se a mim. Também o respeito demonstrado para com eles. Considero-os como se fossem para mim, meu filho. Por tal motivo te dizia que se colocasses de um lado todos os demais pecados e este sozinho do outro, o último ser-me-ia mais ofensivo. Falei de tudo isso para dar-te motivo de maior preocupação, seja por causa do pecado com que me ofendem, seja pela condenação eterna dos infelizes perseguidores. Assim o teu sofrimento e o dos meus servidores dissolverão a grande treva que desceu sobre estes membros apodrecidos, atualmente separados da hierarquia da Santa Igreja. Infelizmente, quase não acho pessoas que aceitem angustiar-se por causa das perseguições em curso contra o precioso sangue. Mais facilmente encontro quem atire continuamente flechas contra mim. São pessoas cegas à procura de fama. Consideram honroso o que é infame, infame o que é honroso. Recusam humilhar-se diante do próprio superior.
Com tais defeitos, muitos ousam perseguir o sangue de Cristo, ferem-me profundamente. Quanto podem, tanto se esforçam por prejudicar-me. Na realidade, não me danificam. Sou como a pedra que, ao ser batida, devolve o golpe a quem o deu. Mesmo os pecados mais vergonhosos não me causam males. São flechas envenenadas que a eles retornam em forma de culpa. Durante esta vida, privam-se da graça, e no dia da morte, não havendo arrependimento, irão para a condenação. Vivem distantes de mim, atrelados ao demônio com quem se coligaram. Quando o homem perde a graça, amarra-se ao pecado. É um laço feito de ódio pelo bem e de amor pelo mal. Uma corrente com que espontaneamente a alma se entrega ao diabo, pois a isso ninguém a pode obrigar. Este mesmo laço une os perseguidores da Igreja entre si e com o maligno. De comum acordo, aqueles desempenham a função do demônio. Esforça-se este por perverter os homens, induzindo-os ao pecado mortal. Deseja que as almas tenham em si a maldade em que ele vive. Pois bem, fazem a mesma coisa os inimigos da Igreja. Quais membros do diabo procuram levar os filhos da Igreja à revolta contra a hierarquia, afastam-nos da caridade, acorrentam-nos ao pecado, privam-nos dos benefícios da paixão. O vínculo que une tais perseguidores nasce do orgulho da vanglória. Com medo de perder os bens materiais, acabam perdendo a graça. De possuidores da dignidade de Cristo, decaem para a maior confusão interior possível. São pactos que trazem o selo das trevas. Desconhecendo os males e pecados em que vivem, neles fazem cair outros. Inconscientes dos seus pecados, não se corrigem. Como cegos, caminham, vangloriando-se para a destruição da própria alma e do próprio corpo. Filha querida, chora profundamente diante desta cegueira e miséria. São homens que, como tu, foram lavados no sangue, que se nutriram no sangue, que cresceram no seio da Santa Igreja. Agora revoltados, abandonaram-na sob pretexto de corrigir os defeitos dos meus ministros. Eu já proibira tal comportamento, dizendo: não quero que meus ministros sejam ofendidos. Autêntico terror deveria apossar-se de ti e dos demais servidores meus, quando ouvis falar de semelhantes alianças. Tua linguagem é insuficiente para refletir quanto as abomino. O pior é que tais pessoas procuram encobrir seus defeitos sob o manto dos defeitos dos meus ministros. Não se lembram de que não existe capa que os esconda diante de mim. Na opinião pública, bem que passam despercebidos, não em minha presença. Conheço os acontecimentos desta vida e muito mais. Pensei em todos vós e vos amei antes de vosso nascimento. Um dos motivos pelos quais esses infelizes não se corrigem é a falta de fé. Julgam que não os vejo. Se acreditassem realmente que sei dos seus defeitos, se acreditassem que todo pecado é punido e todo bem recompensado, como expliquei em outro lugar, haveriam de corrigir-se e pedir humildemente o perdão. Nesse caso, pelo sangue de Cristo eu os perdoaria. Mas vivem na obstinação, reprovados por tantos males. Arruinaram-se, vivem nas trevas, perseguindo cegalmente o Cristo. Em suma, ninguém deveria perseguir meus sacerdotes por causa de defeitos seus. 28:4 Os santos pastores do passado. Filha querida, disse eu alguma coisa sobre a reverência devida aos meus ungidos, mesmo que tenham defeitos. Eles merecem o respeito não por si mesmos, mas por causa da autoridade que lhes conferi. O mistério da Eucaristia não perde o seu valor, nem decai por motivo dos pecados dos sacerdotes. É em função desse tesouro que os ministros são respeitados. Em sentido contrário, mostrei a falta de estima e a perseguição existente contra o mistério de Cristo. Comparando-se com o que realmente acontece, fiz ver uma mínima parte. Revelei a gravidade dessas perseguições, quanto me desagradam e quais são os danos resultantes para os responsáveis. Ocupei-me igualmente das alianças passadas e presentes, arquitetadas contra mim por parte de pessoas que assumem a função dos demônios. Falei sobre tais assuntos
para que chores sobre o pecado de perseguição contra a hierarquia da Igreja. Por se acharem em pecado mortal, tais pessoas prejudicam toda a religião cristã. É uma culpa grave que muito me desagrada, mas passo a reconfortar tua alma. Quero mitigar o sofrimento causado pela obscuridade desses infelizes súditos. Vou falar-te sobre a vida santa daqueles ministros que, segundo quanto disse, desempenham o papel do sol, extirpando o pecado e iluminando nas trevas. Assim poderás entender melhor os defeitos dos maus sacerdotes. Presta muita atenção e fixa o teu pensamento em mim, que sou o sol da justiça. Verás meus gloriosos ministros do passado, que por terem distribuído luz, assimilaram-se à luminosidade. 28.4.1 Assemelhavam-se ao sol. Como afirmei acima, Pedro, príncipe dos apóstolos, recebeu a chave do reino dos céus, e o mesmo acontece com aqueles que ministram a luz, isto é, o corpo e sangue de Cristo, bem como os demais sacramentos na hierarquia da Santa Igreja. Cada um deles, em diferentes funções, de acordo com o próprio cargo, distribuem a graça do Espírito Santo. De que maneira o fazem? Mediante a luz da graça recebida com a fé. Mas a luz da graça não age sozinha, nem pode ser desmembrada. Ela é possuída na sua totalidade, ou não é possuída. Quem se acha em pecado mortal não tem a graça. E quem a possui terá a inteligência iluminada para conhecer-me, terá as virtudes. É a luz da graça que faz a pessoa compreender a miséria do pecado e sua raiz, o egoísmo. De tal conhecimento nasce a caridade que combate o egoísmo. Nasce também a claridade daquela luz que faz viver a mensagem do meu Filho. Com isso, a memória se enche com a lembrança dos benefícios da paixão. Portanto, com a luz, o homem recebe o calor e a claridade que são inseparáveis. Já afirmei que é impossível achar-se uma das faculdades bem disposta em acolher-me se as duas outras igualmente não forem unificadas em mim. Logo que o olhar da fé eleva a inteligência acima da visualização do apetite, espelhando-se em mim, a vontade o acompanha com amor, e a memória enche-se do objeto amado. Assim preparado interiormente, iluminado por meu poder, pela sabedoria do Filho e a clemência do Espírito Santo, o homem une-se a mim. É dessa maneira que os ministros bons adquirem as características, luz, calor e claridade, do sol, que sou eu. São envolvidos por mim, penetro em suas faculdades. Então eles agem como o sol que aquece a terra, ilumina e faz germinar as plantas. Os sacerdotes são escolhidos, consagrados e postos na hierarquia da Santa Igreja, para ministrar o sol mediante a Eucaristia e demais sacramentos que dela recebem a força. Fazem-no pela realização externa dos mesmos e espiritualmente iluminando com a ciência sobrenatural, dando exemplo de uma vida santa, conforme a mensagem de Cristo, espargindo caridade. Assim faziam os pastores do passado, que com sua vida santa e bem ordenada, expulsaram as trevas do pecado mortal e da infidelidade, reestruturaram a vida de quem vivia no vício e na falta de amor. Como vês, assemelhavam-se ao sol verdadeiro que sou eu. Através da caridade tinham se tornado uma coisa só comigo, como já expliquei em outro lugar. 28.4.2 Eram justos. Cada ministro recebe de mim uma função iluminadora, especial na Santa Igreja. Pedro iluminou pela pregação, pelo ensino e pelo martírio. Gregório Magno pela sabedoria, conhecimento das sagradas escrituras e vida exemplar. Silvestre lutou contra os infiéis, sobretudo defendeu a fé com palavras e atos. Se pensares em Agostinho, Tomás de Aquino, Jerônimo e outros mais, verás quanta luz projetaram sobre a esposa de Cristo. Como lâmpadas no candelabro, eles extirparam os erros na maior humildade, com zelo pela minha glória e salvação dos homens, alimentando-se sempre nos sofrimentos da cruz.
Os mártires, derramando seu sangue, produziram frutos na Santa Igreja com a prática das virtudes e a luz da sabedoria. Dilataram a fé, converteram pagãos, brilharam pelas virtudes. Os confessores, transformados em pastores pelo Cristo na terra, o Papa, ofereceram-me o sacrifício da justiça, vivendo honesta e santamente. Foram humildes, caridosos, prudentes. Neles e em seus súditos refulgiu a virtude da justiça, sobretudo neles. Cumpriram seus deveres para comigo, recitando meus louvores no ofício divino e glorificando-me. Para si reservaram o desapego e o domínio da sensibilidade. Combateram os vícios, praticaram o amor por mim e pelos homens. Pela humildade, destruíram todo orgulho. Celebraram a missa com o coração puro, a mente sincera e muito amor. Na prática da justiça, foram justos para com os súditos. Por desejar que vivessem virtuosamente, não temeram corrigi-los. Bons pastores não faziam cálculos egoístas, mas procuravam minha glória e a santificação alheia. Afinal, seguiam o exemplo de Jesus, o bom pastor, por mim colocado a governar-vos como ovelhas, e a quem pedi que por vós morresse. Sim, os confessores caminharam em suas pegadas. Foram firmes e impediram que muitos se corrompessem por falta de correção. Quando chamavam a atenção, agiam com amor, alternando mansidão e energia. Conforme a gravidade do mal, usavam de maior ou menor repreensão no esforço de curar as feridas. Verdadeiramente não temiam a morte. Foram jardineiros zelosos e tementes, arrancando os espinheiros do pecado e plantando as árvores da virtude. Devidamente corrigidos, seus súditos viviam com temor santo na hierarquia da Santa Igreja. Sem pecado, aqueles pastores antigos praticavam a justiça e repreendiam com vigor, sem covardia. 28, 4 e 3. A falta de justiça nos tempos de Catarina. A justiça era e continua sendo aquela pedra preciosa que produz a paz e a luz, levando os homens a viver no temor santo e na fraternidade. É bom que te diga, a principal causa de tanta anarquia e divisão no mundo, entre leigos e religiosos, clérigos e prelados, encontra-se na ausência da justiça. O homem que não corrige, nem é corrigido, assemelha-se a um membro em decomposição, sobre o qual um falso médico derrama unguento, deixando de queimar a ferida e permitindo que a carne apodreça. O mesmo se deve dizer dos prelados e demais autoridades. Ao notarem que um súdito se decompõe no mau cheiro do pecado, se não o repreendem chamando-lhe a atenção, mas apenas usam o unguento da adulação, jamais o curarão. Muito ao contrário, tal súdito corromperá os demais membros do corpo social em que vivem ao lado do mesmo pastor. Que os pastores de hoje sejam como aqueles antigos, médicos bons e verdadeiros, que juntamente com o óleo usavam o fogo da repreensão. Caso o súdito se obstine no mal, cortem-no da comunhão, evitando que contamine os outros com o seu mal. Não agem assim os prelados atuais. Procuram nada a ver. Sabes por quê? Porque neles ainda está viva a raiz do egoísmo, de onde recebem o temor servil. Não corrigem por medo de perder o cargo civil ou eclesiástico e seus bens. Comportamento de cegos. Ignoram que o autêntico modo de conservar o Estado é praticar a justiça. Se soubessem disso, bem que o poderiam conservar. São cegos, ignoram. Julgam possível manter o Estado pela injustiça, por isso não corrigem os súditos. Enganam-se devido à ganância de poder e prelaturas. Outro motivo pelo qual prelados e autoridades não corrigem seus súditos é este. Possuem os mesmos defeitos, se não maiores. Sentindo-se igualmente culpados, perdem a ousadia e segurança. Amarrados pelo medo, fingem nada a ver. E quando percebem, não corrigem. Palavras aduladoras conquistam-nos, donativos também. Aliás,
Eles mesmos saem à cata de razões falsas para não castigar. Cumpre-se neles aquela palavra de Cristo nos Evangelhos. São cegos e guias de cegos. Se um cego conduz o outro, ambos caem no fosso. São Mateus 15, 14. 28:4. Eram pobres. Não agiram assim, nem agem os meus ministros, dos quais afirmei que possuem as características do sol. Neles não se encontra maldade, pois seguem a mensagem de Jesus. Não são tíbios, ardem na fornalha da caridade, desprezam as honras, as posições elevadas, os prazeres mundanos. E por tudo isso não temem corrigir os súditos. Quem não vive à cata de cargos civis ou eclesiásticos, também não teme perdê-los. Chamam a atenção com rigor, pois o homem que tem a consciência livre de remorsos não teme. Naqueles meus Cristos, como expliquei, a virtude da justiça não se achava ofuscada, mas brilhava. Eles praticavam também a pobreza voluntária. Com humildade, dedicavam-se às coisas pequeninas. Pouco se devam a caçoadas, fraudes, traições, afrontas, adversidades, penas e tormentos. Quando blasfemados, abençoavam. Toleravam pacientemente como se fossem anjos. Mostravam-se mesmos superiores aos anjos, não pela natureza, mas pela missão e graças recebidas, ou seja, pela missão de ministrar o corpo e o sangue do meu Filho. Dei-vos o anjo da guarda, para que vos sugira boas inspirações. Meus pastores são também anjos, ou devem sê-lo, anjos a proteger-vos. Aqueles do passado vigilavam continuamente sobre os súditos e davam-lhes sugestões com oração contínua, o ensino oral e o exemplo de vida. Os pastores são anjos que meu amor colocou na hierarquia da Santa Igreja como lâmpadas. Eles serão vossos guias no caminho da verdade, dar-vos-ão conselhos pela prece, bons exemplos e ensino. Com quanta humildade aqueles antigos pastores governavam os súditos e com eles conviviam. Com que esperança, com que fé. Sem medo de que lhes viesse a faltar o necessário, distribuíam generosamente com os pobres os bens da Igreja. Por essa atitude, cumpriam inteiramente sua obrigação de ajudar os necessitados e de prover as necessidades dos templos, conforme a necessidade. Não acumulavam dinheiro, e quando morriam, não deixavam grandes quantidades em depósito. Alguns até faleceram deixando dívidas para a Igreja pagar, pelo fato de terem socorrido os pobres. Agiam assim pelo amor e confiança depositados em minha providência. Viviam imunes do temor servil, e não temiam que lhes viesse a faltar algo de espiritual ou material. Estar isento de temor servil. Eis o sinal de que alguém confia em mim e não em si mesmo. Os homens que depositam sua confiança em si mesmos são medrosos, temem a própria sombra, desconfiam que lhes venha a faltar o céu e a terra. Com tal medo, preocupam-se demais em adquirir e acumular bens temporais. Chegam até a deixar em segundo plano os bens do espírito. Às vezes, nem se lembram deles. Esses infelizes, cheios de infidelidade e orgulho, esquecem-se de que eu provejo as necessidades da alma e do corpo. Na realidade, minha providência trata-vos conforme a maneira com que nela acreditais. Tais pessoas não meditam que eu sou o que sou, e eles os que não são. O ser que possuem procede de mim, igualmente os demais bens. Neste sentido, é inútil cansar-se em vigiar a cidade se ela não for guardada pelo Senhor. Salmo 127, 1. É inútil o cansaço quando o homem julga que o próprio esforço é suficiente para proteger-se. Quem protege sou eu. Quero que, usando vossa liberdade e razão, façais frutificar durante a vida o ser e os outros dons que vos ofereci. Criei-vos sozinho, mas sozinho não vos salvarei. Dediquei-vos amor antes que existisseis. Aqueles santos pastores do passado compreenderam isso e muito me amaram. Alicerçados em tal amor, confiaram em mim e não temeram. Não temeu Silvestre quando se achou diante do imperador Constantino.
a discutir contra 12 juízes, na presença de todo o povo. Acreditava ele que, estando eu a seu lado, ninguém o venceria. Da mesma forma, todos os demais pastores nunca tiveram medo, não estavam sozinhos. Vivendo no meu amor, estavam em mim, e de mim recebiam a sabedoria do Filho, minha força para vencer os príncipes tiranos, o fogo do Espírito Santo, de cuja clemência e amor participavam. Era um amor acompanhado de fé, esperança, fortaleza, paciência, perseverança até a morte. Não estavam sozinhos, por isso não tinham medo. Teme o solitário, o que confia em si, o que não ama. Para este, o menor barulho amedronta. Somente eu dou segurança plena aos que me possuem na caridade. Disso tinham experiência os filhos queridos de que falei acima. Nada os perturbava. Venciam homens e demônios, imobilizando-os mediante uma força que neles eu infundia. Sempre correspondia à fé, esperança e amor que em mim depositaram. 28.4.5 Eram generosos. Tua linguagem é incapaz de descrever as virtudes dos pastores do passado. Teu entendimento é insuficiente para compreender a recompensa que tiveram de mim na eternidade e que receberão os ministros que lhes seguirem os passos. São pedras preciosas na minha presença. Acolhi os esforços e a luz que espalharam na hierarquia da Santa Igreja pela prática das virtudes. Dei-lhes no céu uma grandíssima dignidade, a beatitude, a glória. Enquanto estavam na terra, foram de bom exemplo. Ministraram o corpo e o sangue do meu Filho, bem como os demais sacramentos. Por este motivo, amo-os demais. Amo-os enquanto dignos, ungidos meus. Amo-os porque não enterraram negligentemente o tesouro que lhes confiei. Tiveram consciência do meu ato de confiança e fizeram com que frutificasse pelo esforço, pela profunda humildade e demais virtudes. Colocaram-os em posição de dignidade para que trabalhassem na salvação dos outros. Como bons pastores, jamais deixaram de colher as ovelhas no redil da Santa Igreja. Com muita caridade e zelo, chegaram até a expor-se ao perigo de morte para livrar as ovelhas da mão do diabo. Com os enfermos, eles adoeciam, para que não se desesperassem. Desejando incentivar os doentes à revelação dos próprios males, contavam eles mesmos suas fraquezas, dizendo: Estou doente contigo. Choravam com os amargurados, alegravam-se com quem estava contente. Romanos 12:15. A cada um davam o seu alimento. Diante dos bons, não sentiam inveja. Alegravam-se com suas virtudes, e a caridade alheia dilatava-lhes o coração. Diante dos pecadores, tudo faziam para livrá-los do mal. Acreditavam-se pecadores com eles. Por compaixão, corrigiam suas faltas. Penitenciavam-se por eles. Ao impor penitência, sofriam mais do que aquele a quem a impunham. Algumas vezes, cumpriram-na pessoalmente, por notar que o súdito estava na penúria, e com isso mudavam sua tristeza em prazer. Ó filhos queridos, de prelados faziam-se súditos, de patrões mudavam-se em escravos. Livres da lepra do pecado, comportavam-se como se fossem pecadores. Sendo fortes, faziam-se fracos. Com os dementes e simples, agiam com singeleza. Com os pequenos, mostravam-se pequenos. Por humildade e amor, adaptavam-se a todo tipo de pessoa, a cada um servindo o alimento certo. Que coisa os levava a agir assim? A sede e o desejo santo adquiridos em mim, pelos quais ansiavam glorificar-me e salvar os homens. Sem recusar trabalhos, sem fugir de fadigas, buscavam alimentar-se na cruz. Zelosos pela salvação dos homens, ansiavam pelo bem da Santa Igreja e a difusão da fé, arrostando dificuldades. Com muita paciência, enfrentavam os perigos, continuamente ofereciam seus pedidos e oração constante. Por suas lágrimas e suor, lavavam as chagas do pecado alheio. E os pecadores recuperavam a perfeita saúde do espírito, aceitando humildemente o curativo. 28.5
sumário e exortação. Filha querida, acabei de mostrar-te uma migalha da grandeza dos pastores do passado, uma gotícula apenas, em comparação com a dignidade que lhes dei. Como disse, concedendo-lhes essa dignidade, não quis e não quero que fossem atingidos pelos poderes civis, por causa dos seus defeitos. Ofende-me quem os maltrata. Quero que sejam respeitados, não por si mesmos, mas por minha causa, pela autoridade que possuem. Mesmo que a virtude decaia em alguns deles, a reverência não deve diminuir. Na Eucaristia e nos demais sacramentos, eles distribuem o sol. Tanto os bons como os maus ministros conservam a dignidade por desempenharem a mesma função. Disse acima que os pastores perfeitos do passado tinham as características do sol, iluminando e aquecendo pela caridade, fazendo germinar e frutificar a virtude. Afirmei que foram anjos por mim colocados na terra. O anjo ajuda-vos, guarda, inspira bons pensamentos. Também eles foram postos para proteger-vos, sugerir boas inspirações com súplicas, ensinamentos e bons exemplos, ministrar os sacramentos. Além da dignidade, possuíam eles o ornato das virtudes. Como eles, todos os meus ministros hão de ser justos, devem ser amados. E vós deveis respeitar esses filhos queridos, autênticos sóis, postos na hierarquia da Santa Igreja por causa de suas virtudes. Se é verdade que todo homem bom tem de ser amado, muito mais eles, pelo ministério que lhes dei. É vossa obrigação querer-lhes bem, pela santidade e pela dignidade. Por certo, odiareis o pecado presente nos ministros que vivem mal, mas sem vos transformardes em seus juízes. Não o quero, são meus ungidos. Amareis e respeitareis a autoridade que lhes conferi. Se por acaso uma pessoa suja e maltrapilha vos trouxer um tesouro, verdadeira fonte de vida, certamente não a desprezareis. Seja por causa do tesouro, como pela pessoa que a enviou. Preocupados com o benfeitor, ausente, tudo fareis para que o mensageiro se lave e troque de roupa. O mesmo haveis de fazer no campo da caridade, e quero que o façais, relativo aos meus ministros, sem muita retidão, que sujos, cheios de vícios, com a veste do amor em frangalhos, trazem-vos grandes tesouros, os sacramentos da Santa Igreja. Tais sacramentos vos dão a vida da graça. Acolhei, pois, dignamente os ministros, não obstante seus defeitos. Acolhei-os por meu amor. Sou eu o Deus eterno que vou-lo ordeno. Acolhei-os por amor da graça que acompanha o grande tesouro do corpo e sangue de Cristo, quando eles ministram o todo Deus e todo homem. Deveis combater seus defeitos, esforçando-vos por dar-lhes uma nova roupa, mediante o amor e a oração. Lavai suas manchas com vossas lágrimas. Com o pranto e o desejo santo oferecei-vos a mim, para que misericordiosamente eu lhes dê a veste da caridade. Bem sabeis que desejo perdoar-lhes, basta que eles se arrependam e que vós oreis em seu favor. Não é minha vontade que distribuam o sol imersos na escuridão, sem caridade, imundos, vivendo desonestamente. Eu os escolhi e enviei a vós, para que fossem anjos na terra, e luminosos. Quando não o são, deveis orar por eles, ao invés de estar a julgá-los. Deixai a mim o julgamento. Auxiliados por vossas preces, talvez se arrependerão e serão perdoados. Caso não se corrijam, o próprio modo de viver, a própria dignidade serão sua ruína. Dar-lhes-ei a repreensão. Se na hora da morte não se emendarem, recorrendo à minha misericórdia, irão para o fogo eterno.